proposição 8.2, ela diz que se uma reta é tangente a um círculo, então ela é perpendicular ao raio que liga o centro ao ponto de tangência. Então, aqui nesse desenho, a gente está supondo que a reta M ela é tangente ao círculo de centro O e raio de medida R. Então, a gente quer mostrar que essa reta M é perpendicular ao raio que liga o centro O ao ponto de tangência. Então, o ponto de tangência é o único ponto em comum entre o círculo e a reta M. Esse ponto de tangência é esse que a gente está chamando de T. Então, a gente quer mostrar que esse segmento OT ele é perpendicular a essa reta M. Então, aqui, OT perpendicular a M é o que a gente quer mostrar. Então, a gente vai supor que esse raio OT não é perpendicular à reta M e vai mostrar por absurdo a validade dessa proposição. Então, primeiro a gente vai marcar aqui um ponto P, de forma que esse ponto P seja o pé da perpendicular baixada do centro O até a reta M. Então, na verdade, o que a gente quer mostrar é que o pé dessa perpendicular é o ponto T. Mas como a gente está supondo que OT não é perpendicular a M, deve existir um outro ponto para ser o pé dessa perpendicular. Então, aqui a gente tem o segmento OP perpendicular à reta M. Então, o que a gente precisa fazer é mostrar que P e T são o mesmo ponto. Então, a gente está supondo que não são, para mostrar por absurdo. Então, aqui tendo esse ponto P, a gente forma o triângulo POT, que é retângulo em P. Como o ângulo de 90 graus é oposto ao lado OT, nós podemos afirmar que esse lado OT é o maior lado desse triângulo, porque nós temos um resultado que diz que o maior lado é oposto ao maior ângulo. Então, nós podemos afirmar com isso que a medida do segmento OT, que é então o maior lado do triângulo, é maior que a medida de OP, que é o outro lado do triângulo. Só que OT, ele é um raio. Então, ele mede R. Isso significa que a medida do segmento OP é menor do que a medida do raio. Ou seja, a distância do ponto P até o centro do círculo é menor que o raio. Isso significa que P está dentro do círculo e não sobre ele. Dessa forma, então, aqui, nosso desenho ele representa, mas nós temos conclusões que mostram que ele não é tão correto assim, né? Só para a gente não se apegar ao desenho. Então, o ponto P, de fato, ele está dentro do círculo. Agora, a gente vai pegar um ponto T' sobre a reta M, de forma que a distância de P até T' seja a mesma distância de P até T. Então, a gente vai unir aqui o centro O ao ponto T', e aqui a gente construiu esse ponto de forma que a medida do segmento TP é a mesma medida do segmento PT'. E aí, foi formado um outro triângulo. Então, a gente tem o triângulo OPT, que era o que a gente já tinha, e agora a gente tem também o triângulo OPT'. Então, a gente vai comparar esses dois triângulos e a gente vai conseguir concluir que OPT é congruente a OPT'. Então, isso sai, no caso, lado, ângulo, lado. Porque aqui
a gente também tem que o ângulo formado entre OP e M é 90 graus. E esse lado aqui, ele é comum aos dois triângulos. Então, nós temos lado, ângulo, lado e lado, ângulo, lado, que prova a nossa congruência. E aí, dessa congruência, a gente chega aqui, todos os lados dos dois triângulos, os lados correspondentes, eles têm a mesma medida. Então, a gente pode concluir que o lado OT' tem a mesma medida que o lado OT. Então, o OT', a medida dele é igual à medida de OT. Mas OT é um raio. Isso significa que OT' também é um raio e o ponto T' esteja sobre o círculo. Só que a gente construiu o T' de forma que T' fosse um ponto da reta M. Então, o T' está sobre o círculo e também está sobre a reta M. Só que nós afirmamos que o ponto T é o único ponto que o círculo e a reta M têm em comum, porque a reta M ela é tangente ao círculo. Então, isso aqui é um absurdo porque ele sugere que a reta e o círculo têm, além do T, um outro ponto em comum. E esse absurdo ele surgiu do fato de que a gente supôs que o ponto T não é o pé da perpendicular baixada de O que vai até M. Então, de fato aqui, os pontos P e T, eles têm que coincidir, porque a gente supôs que eles não coincidiam, chegou em um absurdo. E, com isso, o segmento OT é, então, perpendicular à reta M.